Oi pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Débora, sou psicóloga formada pela UBRA, especialista em dinâmica dos grupos pela SBDG. Eu atuo hoje no Sicredi, né? Imagino que a maioria de vocês conhece, então o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 30 mil colaboradores em todo o Brasil e que existe há mais de 100 anos. E o objetivo desse vídeo, então, foi compartilhar um pouquinho com vocês, né? O pedido que eu recebi da Magali foi de compartilhar um pouquinho com vocês, né? Como que eu aplico os conhecimentos e os conceitos da dinâmica dos grupos no meu dia a dia de trabalho. Dando um passinho para trás, né? Acho que é legal eu dividir com vocês um pouquinho do porquê que eu resolvi fazer a formação da SBDG lá em 2013, 2014, tá? Eu sempre acreditei, e acho que isso tem muito a ver também com a minha formação de origem, que é psicologia, de que o autoconhecimento, ele é a peça-chave para que a gente possa se desenvolver, possa ter aí sucesso na nossa vida pessoal, profissional, enfim. Então, quando eu busquei a SBDG, foi muito com esse intuito, de entender como que eu me colocava nos grupos, que tipo de percepção eu gerava nos grupos onde eu estava inserida, e também, claro, né, aprender a ler um pouco mais a dinâmica dos grupos. Então, foi muito válido, foram quase 2 anos de formação, acho que eram 18 meses na minha época, me caíram algumas fichas, tive alguns insights, e hoje, sem dúvida, né, eu acho que eu evoluí enquanto pessoa nessa formação, e sem dúvida eu consigo ter uma leitura melhor dos grupos, né? Enquanto gerente de gestão de pessoas aqui, eu sou responsável, então, por todos os processos que envolvem gestão de pessoas, né? Então, desempenho, clima, engajamento, seleção, desenvolvimento, formação de lideranças e tudo isso. E uma das coisas que eu acredito muito e que eu devo, assim, talvez ao sucesso da minha carreira, é essa capacidade de ler os grupos, assim, né? Então, a gente aprende isso lá na faculdade de psicologia, mas sem dúvida a pós, ela ajuda bastante a entender qual é a dinâmica daquele grupo, qual é a dinâmica daquele profissional, por que alguns grupos funcionam melhor que outros, o que está nas entrelinhas que não é dito. Então, foram muitos esses aprendizados e essas interações que eu faço aqui no meu dia a dia usando os conhecimentos da dinâmica dos grupos. Eu não tenho, gente, tô pensando aqui em autor que eu siga, enfim, né? Mas eu acredito muito que a gente precisa trabalhar de forma empática. Eu gosto muito de uma frase do Jung que ele diz, né? Que conheça todas as metodologias, as teorias, não é exatamente assim, mas ela diz isso, né? Mas ao tocar outra alma humana, seja apenas humano. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa, não dá para ser empírico, a gente precisa ter teoria, precisa estudar, mas na hora de trabalhar eu não sigo uma linha teórica específica, né? Eu uso esse arcabouço de conhecimentos que eu tenho para poder atuar junto aos grupos que eu estou inserida. Meu nome é Josiane Vaz, eu sou psicóloga, formada pela PUC em 1984, bastante tempo. Atualmente a minha atuação é eminentemente na área clínica, psicanalítica, mas eu no início da carreira trabalhei muito em recursos humanos, então com uso de dinâmicas de grupo, nas seleções de pessoal, né? Para mobilizar determinadas características inerentes aos cargos que nós precisávamos identificar nos candidatos, em processos de treinamento e de capacitação de futuras lideranças, também com o objetivo de mobilizar questões a serem desenvolvidas. E ver como essas pessoas se posicionavam, se colocavam dentro dos grupos, que papéis assumiam, que tipo de comportamentos apresentavam. Nessa época também acompanhei paralelamente, junto a uma assessoria, uma consultoria de desenvolvimento aqui de Porto Alegre, do professor Doralício Siqueira Filho, processos de grupos de desenvolvimento de lideranças empresariais, onde com as técnicas de dinâmica de grupos nós íamos mobilizando aspectos, mostrando
como eles se colocavam a nível de grupo, os papéis que assumiam, os comportamentos e como isso poderia ser melhorado. Bom, a minha formação em dinâmica de grupo, ela é restrita ao que a psicologia, a graduação me deu, mas eu venho de uma época onde nós tínhamos 2 semestres de psicologia de grupos e mais um de dinâmicas específicas de grupo, né? Onde se viu muita teoria e muito Moreno, Minucci, trabalhando toda a questão teórica de sistemas dentro dos grupos, né? Depois, já me encaminhando mais para as questões psicanalíticas, então, alguma coisa de Pichon-Rivière, muita coisa de Pichon-Rivière, de Zimmermann, né? Do David Zimmermann, que traz, então, a ideia mais sistematizada de dinâmicas de grupo terapêuticos, né? E posteriormente eu fiz uma especialização em psicoterapia psicanalítica, depois eu fiz uma especialização em dependência química junto à Unifesp, né? E lá conheci a colega psicóloga Neliana Buzzi Figli, que também desenvolveu uma teoria, um livro, né, sobre dinâmica de grupo para trabalho com dependentes químicos. Eu mantenho já há alguns anos um trabalho voluntário de coordenação de 2 grupos em 2 instituições de dependência química, onde a gente usa as dinâmicas como mobilizadores dentro do início dos trabalhos e depois, ao longo da interação, vai se podendo identificar como esse grupo funciona, como ele opera, quem assume que papéis, quem ataca, etc., né? Então, que sistemas se formam, como, trazendo para a realidade da vida deles. E promovendo mudanças, né? Com relação, depois eu fiz também uma formação, um mestrado em psicologia do desenvolvimento e uma especialização em clínica da parentalidade, perinatalidade e bebês. Então isso faz com que hoje eu tenha também um trabalho de grupos, de dinâmica de grupos com pais de crianças até 3, 4 anos, né, trabalhando as dificuldades desses pais na condução da maternagem, da paternagem, e que se usa sempre uma dinâmica de grupo pré-estabelecida, disparadora, né, para que mobilize isso dentro dos pais e aqueça a discussão do grupo. Bom, e aí vai se trabalhando, são grupos fixos com as mesmas pessoas, onde a gente vai trabalhando essas interações, o que acontece dentro dos grupos. Acho que é isso que eu poderia estar trazendo para vocês como uma contribuição, para vocês verem como dinâmicas de grupo se presta às múltiplas atividades. Eu sou docente, dou aula numa especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica do Instituto Horizontes, aqui de Porto Alegre, e mesmo, né, com o grupo de sala de aula, a gente também acaba aplicando os conceitos de dinâmica de grupo para que a aula possa fluir melhor.